E hoje nós estamos reunidos aqui para fazer a nossa terceira videoaula, que vai ser feita a partir dessa live utilizando o Meet. E qual é o tópico dessa terceira videoaula? Eu planejei que será uma live para tirar dúvidas sobre a sinalização e nós também teremos um momento de conversação em Libras. Tudo bem para vocês? Se é dessa forma? Aqui eu vou detalhar mais um pouco, né, os tópicos desse nosso encontro e para que eu possa mostrar os sinais para vocês, eu vou falar um pouco do sistema de transcrição, um pouco da história, porque imagine que a Libras, ela não é nova como muita gente pensa. A Libras, ela não surgiu em 2002. A Libras remonta ao século XIX e as pesquisas se iniciaram desde da década de 70 e 80, quando a gente não tinha tanto recurso para fazer gravação. Então, era preciso que a gente pensasse uma forma de registrar os sinais, as conversações. E para fazer isso, não só com relação a Libras, mas com todos os estudos linguísticos, a gente tem um sistema de transcrição próprio. No caso, aqui eu vou apresentar o sistema de transcrição de português, mas é só para representar o sinal na forma gráfica, não é a escrita da Libras. Daqui a pouco eu falo mais. Então, nós iremos começar por esse sistema de transcrição. No segundo tópico, nós iremos aprimorar essa apresentação pessoal, né? Quem já fez, por isso que eu estou falando aprimorar, né? Porque alguns alunos já fizeram, já postaram, e já vai servir de item avaliativo. Quem ainda não fez também vai aprimorar e já vai ficar com mais coragem de fazer, né? E postar. E no terceiro tópico, a gente também vai fazer um processo de conversação, né? Mas com um tópico de agendamento de compromisso, para que a gente possa rever alguns sinais. Antes de começar, eu preciso fazer aquela pergunta básica. Vocês já estudaram, já visualizaram o material complementar e o fascículo da disciplina? Quem já fez essa visualização, esse estudo, esta exploração? Quem fez? A Lindalva levantou a mão. Já fez, Lindalva? Professora, boa noite a todos. O trabalho da unidade 2, eu tive um contratempo, fiz o vídeo, só que ainda não postei. E, assim, tem a unidade 3 que eu vi hoje, né, que já foi postado no sistema AVA, e eu vi que era um seminário. Esse seminário, a senhora vai explicar hoje? Como é que vai ser cobrado? Tá vendo a imagem? Esse é o sinal de sim. Sim. Tá bom? Esse vai ser o nosso quarto tópico. Nosso quarto tópico vai ser esse. Então, vamos começar logo aqui para não perdermos mais tempo. Então, como eu falava desde o início, né, sobre o sistema de transcrição. O que é o sistema de transcrição? É um processo de uso da escrita em qualquer língua para representar outra língua. Quando a gente trata de línguas orais, tipo português e francês, português e italiano, português e inglês, essa transcrição ela é bem próxima, né, da própria língua. Mas vocês já sabem que a Libras não é oral. Eu pergunto, qual é a modalidade da Libras? A Libras não é oral, ela tem a modalidade diferenciada. Qual é a modalidade da Libras?
Todo mundo calado? Ninguém me ouviu dizer isso, nenhuma das atividades postadas, ninguém leu isso ainda, em nenhum dos materiais colocados. Não é possível. Isso eu já falo desde a primeira aula, nem da minha apresentação eu falo sobre isso. A Libras tem modalidade visual espacial. Então, você não ouve a Libras, você não produz voz quando está falando a Libras. A grande diferença entre a língua portuguesa e a Libras é justamente esse efeito de modalidade. O português a gente pode ouvir, a Libras a gente não ouve, a gente vê. O português a gente produz a partir da articulação das cordas vocais do aparelho fonatório. A Libras, a gente utiliza outros articuladores, como as mãos e o próprio corpo. Então, português é uma língua oral auditiva, Libras, uma língua visual e espacial. Então, essa diferença de modalidade também traz uma diferença na transcrição. Então, quando vocês olham para essa apresentação, vocês irão enxergar palavras que estão escritas em caixa alta e palavras que estão escritas apenas com a inicial maiúscula. Não é isso? É isso que vocês estão vendo? Ou não? Sim, professora. Sim. E eu preciso dizer para vocês que tudo que estiver escrito com todas as letras maiúsculas são sinais. Aqui tem a convenção escrita em Libras, não é da Libras, porque a escrita da Libras é outra coisa. Não é desta forma que se escreve Libras. Aqui eu estou convencionando uma transcrição. Então, tudo que aqui estiver em maiúsculo é sinal. Quando vocês observarem daqui a pouco, lá no outro slide, tudo que tiver em maiúsculo precisa ser sinalizado. Então, o que vocês estão vendo em maiúsculo aí? Quais são as palavras que vocês estão vendo em maiúsculo? Me digam, por favor. Quais são as palavras que vocês estão vendo em maiúsculo? Professora, Pode continuar, Amara. não entendi a pergunta da senhora. Olha, você está vendo a apresentação? Está conseguindo visualizar? Minha internet está muito ruim, porque eu estou, de certa forma, viajando. Mas a senhora está na conversação em escrita. Pergunta, casa, morar e responsabilidade, o slide da senhora. Eu estou perguntando o que é que tem em maiúsculo, grafado na forma maiúscula, em caixa alta. Quais são as palavras? C e M. É isso, professora? A palavra casa não está em maiúsculo? Bem aqui em cima. Sim. Casa está em maiúsculo, barra morar. Aqui tem uma justificativa. Então, casa, qual é o sinal de casa? O fato de estar em maiúsculo significa que isso aqui tem sinal. Isso aqui tem sinal. Alguém sabe qual é o sinal de casa? Pode me mostrar, por favor? Professora, não dá para me mostrar no momento porque eu estou colocando a minha filha para dormir, mas o sinal de casa são as duas casas juntas, tipo um formato de uma casa. As duas casas ou as duas mãos, né? As duas mãos, isso. Isso, esse é o sinal de casa. E por que tem barra morar? Porque o sinal de morar também é desta forma. A gente convenciona que casa é parado, é o substantivo, e morar tem movimento, é o verbo. Então, a diferença está no movimento. Nós já vimos que movimento é um dos parâmetros constitutivos dos sinais. Então, no processo de transcrição, o que tem sinal aqui? Casa,
perguntar e responsabilidade. Quando eu virar a página e depois que pedir para vocês sinalizarem, aí vocês irão sinalizar o quê? Tudo que estiver em maiúsculo. Se não souberem sinalizar, é uma situação, mas vocês têm que ter já certeza que tudo que estiver em maiúsculo é sinalizado. Tem um sinal. Já foi feito um sinal para aquilo. Certo? Então, essa é a primeira regra de transcrição. Então, repetindo, vocês perceberam qual é o sinal de casa? Perceberam e entenderam o sinal de casa? Sim, professora. Então, na apresentação de vocês, se vocês forem falar assim, meu nome é Silvana, e eu fizer isso aqui e isso aqui, o que foi que eu disse? Vou repetir. Este sinal mais esse outro sinal. Significa o quê? Mora em São Luís. Moro aonde? SL. Moro em São Luís. Né? Então, vocês foram exatos, entenderam? Se tivesse parado, seria casa. Mas eu não posso ser casa em São Luís. Eu não sou casa. Eu moro em São Luís. Claro? Ou dúvidas? Professora, e se eu tiver colocado só o estado da minha localização na atividade 2? Normal. Se tiver moro no Maranhão ou eu moro no Maranhão, perfeito. Perfeito. Sinal de perfeito com as duas mãos. Perfeito. O sinal de certo com uma mão. Certo. Tá? Sempre. Eu acho que eu entendi errado, porque eu só coloquei o símbolo de estado Piauí. Eu não coloquei moro no Piauí. Ah, sim, você botou Piauí, mas você não fez nenhuma referência ao que acontece no Piauí. Se você trabalha no Piauí, se você estuda no Piauí, é isso? Coloquei que eu estudo. Eu estudo Libras. Eu fiz uma pausa, me apresentei, aí coloquei estado Piauí, porque eu entendi localização no sentido mesmo Google Maps. Eu coloquei estado do Piauí, estudo Libras e acho legal a disciplina. Bom, vamos ver como foi sinalizado, né? E, professora, eu tenho uma dúvida aqui que ficou aqui, pelo menos o pessoal do polo que eu frequento, São Dom Pedro. Sim. Eu fiz o vídeo, não deu o tempo que você pediu, porque o tempo era muito grande, e eu não consegui chegar em 2 minutos. E a maioria do nosso grupo, do nosso polo, não conseguimos chegar a esse tempo. Mas teve uma coisa que todo mundo ficou em dúvida. Era para colocar uma legenda ou não? Não precisa colocar legenda. Ah, sim, porque eu disse... Se o sinal ficar muito confuso, aí eu vou ter que pedir ajuda para os universitários, que são vocês, perguntar o que você quis dizer aqui, que eu não consegui entender. Mas só se vocês usarem um sinal assim muito rebuscado ou um sinal muito trocado, né? Professora, eu sou péssimo em gesticular meu corpo assim, mas eu obtive ajuda do aplicativo. Eu baixei o aplicativo, porque eu não sei nada em Libras. Não sabia. Agora você já sabe alguma coisa, não é isso? Olha, eu não sei se foi o teu vídeo que ficou tão curto que eu só vi um A. Não foi esse. Esse saiu perfeito. Eu coloquei ele em PDF, num link, para acessar o link pelo PDF, porque pelo vídeo ele ficou muito pesado, não tinha como disponibilizar no sistema. Eu criei um PDFzinho e colei o link para a pessoa acessar. Mas só tinha um A. Eu até falei, olha, para os tutores orientarem vocês a subir para o YouTube, que aí no YouTube eu só colocava o link e eu ia lá no YouTube e assistia. Mas depois a gente também fala nisso, tá bom? No outro slide, a gente tem uma diferença. Qual é a diferença desse segundo para o primeiro slide, em relação às palavras que estão escritas com letras maiúsculas?
Como é que é aí, professora, a pergunta que você fez? A pergunta é qual a diferença do primeiro para o segundo slide? Ah, tá. Olhando só as letras, as palavras com letras maiúsculas. Sim, é porque essa escrita de baixo aí, só iniciar com uma letra maiúscula. Esse é o significado da coisa. O que está em cima é o sinal. Mas qual a diferença destes sinais para estes sinais aqui? Qual a diferença? Seria o hífen, professor, entre as palavras? Matou a charada. Aqui eu tenho um sinal. Simples, simples, simples. E aqui eu tenho o que seria na língua portuguesa palavras compostas, né? Na língua portuguesa, quando está separado assim, diz que é palavra composta. Mas observe que aqui eu tenho cortar com faca. Observa que tem um hífen aqui. Mesmo que o sentido, mesmo que o significado seja quase essa frase todinha aqui, usa faca para cortar, o sinal, ele está transcrito com 3 palavras. Mas como tem hífen, eu vou fazer apenas um. Esse aqui é o sinal, vocês estão vendo? Tem uma legenda bem em cima. Estão me vendo? Esse aqui é o sinal cortar com faca. Mas, professora, se tem 3 palavras, por que eu vou fazer só um sinal? Lembre-se que o que eu estou apresentando no slide não é Libras, é a transcrição. Libras é o que eu estou fazendo aqui. E para o sinal que eu estou fazendo, tem o significado e o sentido cortar com faca. Entenderam? Entendido, professor. Aqui eu tenho também 2 vocábulos. E eu tenho gostar, não. É estranho, gostar não. O que é gostar não? É o fato de não gostar. Em Libras, a gente tem este sinal, e aqui a minha luta, a câmera, o sinal de gostar, com movimento circular ou parado, com expressão facial agradável. Porque quem gosta é agradável. Gostar. O negativo, não gostar. O negativo, você só vai afastar a mão. Não gostar. Entenderam? O sinal de gostar e o sinal de não gostar. Não gostar. Ah, tem 2. Não importa. Não gostar é apenas um sinal. O outro, o sinal também negativo. O primeiro é saber. Saber. E não saber. Olha o sinal, olha a configuração, não saber. Eu estou usando essa transcrição aqui apenas para me lembrar, para registrar os sinais que eu iria trabalhar com vocês, que eu estou trabalhando com vocês. Na verdade, eu quero que vocês prestem atenção aos sinais. E aí eu vou repetir. O sinal. Professor, diga. Esse não saber pode ser o mesmo que eu não sei? Não sei? Isso. Em português eu não sei. Mas em Libras, não saber. Em Libras, a negativa, a partícula negativa, vem sempre depois do que se afirmou. Então, eu tenho gostar, não gostar. Saber, não saber. Querer, não, também, né? A negativa vem sempre por último. Então, preste atenção aqui. Sinal cortar com faca. Como é que vocês fazem? Eu queria ver vocês sinalizando, gente. Por isso que eu fiz desta forma. Vamos lá. Quem vai abrir a câmera para me mostrar o sinal cortar com faca?
Professora, eu tá meio ruim que eu tô assistindo pelo celular, que eu emprestei meu computador para mim levar para a escola, fazer lá uns planejamentos. E eu tô no celular, acredita? Eu acredito, mas eu não acredito que vai ter uma aula de Libras e ninguém vai levantar a mão para sinalizar. Eu não acredito nisso. Como é que pode? Da próxima vez eu vou instruir um surdo para ser professor. Aí eu quero ver vocês não sinalizarem. Como é que vocês vão falar com ele? Vai ter que sinalizar. Não é Vai sair todo mundo sem saber nada, professor. Nada, que isso? O surdo é competentíssimo e vocês vão falar com ele. Já pensou? Não, dele não duvida, o negócio é a minha, eu não digo pelos outros, mas por mim, a minha competência de entender ele. Mas vai, vocês vão para a escola, vocês vão encontrar surdos. Vocês vão correr deles? Não, né? Aqui, ó. E aí, observe a diferença. Olhe bem para esse. Tem um hífen, como falou a colega. E olha bem para esse aqui. Tem o quê? Tem aqui, ó. Parece um circunflexo, não é isso? Está enxergando o mouse? Parece um circunflexo. Isso aqui tem um significado. Que quando aparece desta forma, eu vou sinalizar as duas coisas. Então, por exemplo, aqui vai ler a legenda, né? O sinal de igreja. Como que a gente faz o sinal de igreja? A gente faz o sinal de casa, nós já aprendemos como é casa, e depois a gente faz o sinal de cruz. Tá claro? Então, se eu fizer casa e cruz, o que eu estou dizendo em Libras? Igreja, professora. Igreja. Professora, deixa eu só perguntar uma coisa. Tem certeza que está gravando? A câmera está gravando? Tá. Tá gravando. Tá aparecendo a bolinha vermelha do Meet. Mas não estou vendo vocês. Vocês não querem aparecer? Que triste, fiquei triste. Na mesma lógica de igreja, a gente tem um sinal muito peculiar para a gente, que é esse aqui, ó. O sinal de... Primeiro o sinal de... Que sinal é esse? Casa, morar. Casa. E agora esse outro sinal aqui? Disciplina? Não. Estudar, né, professora? Estudar. Então, se eu fizer o sinal de casa e de estudar, em Libras, isso significa o quê? Escola? Escola. Então, você trabalha na escola? Já? Você trabalhar na escola? Sim ou não? O sinal de escola, casa e estudar. Então, são sinais compostos. Aqui eu tenho, olha, médico e criança. Eu estou falando de quê? De qual especialidade médica? Pediatra. Pediatra. As pessoas dizem, mas como é que eu vou sinalizar pediatra? Ou algum termo em Libras? Vai ficar sempre só o mesmo quantitativo de sinal? Não. A partir do processo de combinação de sinais, a gente vai formando sinais novos. Então, eu tenho o sinal de médico. Estão vendo o sinal de médico? E o sinal de criança. Então, eu estou sinalizando o quê? O sinal de médico e de criança, qual é o significado? Pediatra. E se eu fizer médico e idoso? Qual seria a especialidade? Geriatra. O geriatra. E se eu fizer médico, aqui, esse sinal é coração. Médico e coração. Cardiologista. Então, veja o quanto que é recursiva a Libras. Existem sinais,
esses sinais serão combinados com outros sinais e a gente vai colocando todas essas situações, todas essas possibilidades. Aqui no último a gente tem cavalo e listra. Vocês conhecem esse animal? Cavalo e listra? Conhece o animal? É a zebra. Zebra. A zebra, o sinal de cavalo, então aqui as orelhas, cavalo e listra. Professora, a senhora usou as duas mãos aí para representar o sinal do cavalo, foi? Porque... Não, só uma das mãos. Tá, a mão Só direita. de uma. Cavalo e listra. Perceberam quanto que a Libras é recursiva? Quanto que a gente pode criar sinais? E perceberam quanto de sinais que vocês já aprenderam só agora? E digo aí, quais são os sinais que vocês aprenderam só agora? Que vocês se lembram? Vão fazendo os sinais, né? Vocês não querem fazer para olhar? Façam aí. Escola. Escola, assim, né? Outro sinal. Estudar. Casa, o sinal de estudar, o sinal de morar, não é isso? E é assim que a gente vai aprendendo, vai encontrando cada vez mais sinais. Nessa outra regra, a gente tem uma diferença, porque aqui não são as palavras que estão separadas. Aqui são letras, todas as letras estão separadas. Então, quando você observar isso, né, você tenha certeza de que você está diante do processo de soletração. Você vai precisar usar o alfabeto dactilológico, porque o alfabeto dactilológico vai servir para dizer nomes próprios. Então, Roberto. Eu vou utilizar o alfabeto. E como é que vocês estão em relação ao aprendizado do alfabeto? Estão bem, mais ou menos, ou assim? Não estou com muito tempo para treinar, professor, o alfabeto. E aí, se não souber o alfabeto, não passa. E depende do treinamento. Meu dedo, eu quero fazer um L, eu faço um L, eu quero fazer um U, eu faço outra letra. Rapaz, mas pensa que negócio complicado para mim. Já pensou aprovar um aluno que não sabe nem escrever o nome? Será que isso tem cabimento? Meu nome eu consegui, professora. Conseguiu, né? Pois é. Então, daqui a pouco eu vou ver se vocês conseguem ler o alfabeto mesmo. Então, sempre que for fazer o nome próprio, sempre que forem fazer, quiserem se comunicar uma coisa que vocês não saibam o sinal, vocês podem usar o alfabeto dactilológico. Se for falar o nome de um símbolo químico, você vai usar o alfabeto dactilológico. Para mostrar o símbolo do elemento, você também vai utilizar o alfabeto dactilológico. Então, você vai precisar aprender esse alfabeto de qualquer forma. É o nível básico de aprendizagem. Proficiência básica, quase abaixo do básico é saber o alfabeto. Porque o alfabeto não é muito bem Libras, o alfabeto é um empréstimo, né? E aí a gente sabe, certo? Então, toda vez que eu for falar nomes de pessoa, nomes de lugares, nomes de coisas, de elementos químicos, enfim, os substantivos próprios, será a utilização do alfabeto, que vai permitir a sinalização. Tá claro? Tá claro, pessoal? Ai, vocês estão aí ainda, não, né? Claro, tá claro, professor. É porque a gente fica esperando um pelo outro, pensando que o outro vai abrir o microfone, porque não pode todo mundo abrir de uma vez, Ao né? mesmo tempo, né? Outra coisa que não existe só na Libras, inclusive o latim é dessa forma. Na língua portuguesa é diferente. Na língua portuguesa, eu tenho a palavra amigo quando a pessoa é vamos falar sexo, gênero masculino, não é isso?
amiga, se for uma mulher. Mas quando eu estou falando Libras, eu digo, tenho amigos em São Luís. Aqui, eu fiz um sinal. Será que só fazendo esse sinal, que eu estou dizendo que a noção, o significado é amigo, dá para perceber se é homem ou se é mulher? Só por esse sinal? Não dá para saber. Se for desta forma, pode ser amigo ou pode ser amiga. Qual a conclusão que a gente chegar? Não tem diferença? Homem e mulher não tem diferença em Libras? Será? É essa a diferença? Não. Se eu quero especificar, eu vou dizer amiga, faço o sinal de este sinal, mais o sinal de mulher. Então, se eu fizer sinal de mulher e fizer assim, é o quê? Amiga. Se eu fizer assim, o sinal de homem, e fizer aqui, é sinal de amigo. Mas se eu fizer sozinho, amigo. Você sabe que é uma pessoa que eu gosto, que é amigo, que é próximo, sem determinar o gênero, masculino ou feminino. Na Libras, não, a gente não consegue determinar. Observe o que vai acontecer agora. Se eu disser, eu tenho esse sinal, indica que eu tenho filho. Mas será que é um filho? Ou será que é uma filha? Professora, não tá dando para mim ver o sinal direito, porque tá muito próximo da câmera aí, não tá dando para mim ver o seu sinal direito. Aqui, ó. Vou ter que levantar, porque tá meio complicado. Aqui, ó. Eu, tá vendo? Eu, letra L, tenho um. Esse é o sinal de filho. Mas só este sinal já vai ser possível que vocês percebam se é uma filha ou é um filho. Se eu tenho uma menina ou um menino. Só assim? Não, professor. Não. Eu preciso acrescentar o quê? O gênero. Como é que eu acrescento? O homem, no caso do exemplo passado, foi aqui a barba, né? Homem, o sinal de homem e o sinal de mulher. Agora eu vou fazer, tá? Quem traduz? O que foi que eu disse? É para repetir? Vocês querem que eu repita? Sim, professor. Sim. Repita aí mais devagar um pouco. Que sinal é esse? Eu. Esse aqui? Tocando assim. Tenho. Esse aqui? Um. Esse aqui? Uma menina. Uma filha. Mulher. E agora? Então, esse sinal com estes estão juntos. Eu não posso ir traduzindo sinal por sinal. Eu tenho que esperar essa organização. Eu tenho um... O quê? Como é que é a tradução? Eu tenho uma filha. Eu tenho uma filha. Perfeito. Então, observem que, às vezes, até mesmo nós, profissionais intérpretes, a gente se antecipa muito, a gente acaba não fazendo a tradução adequada. Então, a gente precisa observar toda a frase e ter memória para guardar tudo. Eu digo, eu tenho uma filha. Se eu for dizer, eu tenho uma mulher, filho, tá certo isso? Tá certo? Não tá certo. Entenderam?
Então, aqui eu tenho filho. Não, filho não. Aqui eu tenho amigo. Aqui eu tenho o pronome pessoal ele. Eu aponto ele ou ela. Se eu quiser Professora, ser específica, diga. a senhora está muito próximo da câmera, quase a gente, pelo menos eu não consigo ver o movimento das suas mãos, da sua mão. Vixe, mas se eu ficar longe, como eu estou sinalizando. Pois é, algum gesto que o cara faz, não tem como a gente, pelo menos eu, saber o que gesto é. Tá, eu vou ficar mais longe, mas eu tenho que aceitar o que foi aqui. Abrir a fila. Quem vai? Alguém quer participar? Só um minuto. Se eu me distancio do notebook, a professora não enxerga. Tá? Uma coisa que eu posso orientar para vocês fazerem é fixar a minha imagem. Vocês sabem fazer isso, não é? Fixar para que eu fique desse tamanho na tela. Na hora que eu estiver sinalizando, vocês cliquem 2 vezes em cima da minha imagem, vai ficar fixado, só vai aparecer a minha imagem e vocês irão perceber melhor o sinal. Tá bom? Tentem fazer assim. Aí me digam se está dando certo. Então, essa situação de não ter uma definição de gênero acontece com todas as categorias gramaticais, com os substantivos, com os adjetivos, com os pronomes, tá? Que na língua portuguesa a gente costuma fazer a flexão, na Libras não vai acontecer. Eu vou precisar fazer 2 sinais, especificamente o de mulher e o de homem. Estão conseguindo ver? Mulher e homem. Sim, professora. Certo. Inclusive, vale para animais. Eu digo, eu tenho um sinal geral, cachorro. Isso aqui é geral. Ah, o fofinho, ele é todo preto, late muito, não sei como é que ele não está latindo agora. Aí vocês perguntam, é mulher ou homem? No começo eu achava muito estranho, mas é assim mesmo que os surdos se comunicam. Eles querem saber mulher ou homem, ou eles querem saber fêmea ou macho. Mas faz sentido, né, professora? Porque a gente se refere ao gênero, eu acho que faz sentido. É fêmea e macho. Você não vai perguntar se o cachorro é mulher ou homem. Você vai perguntar se o cachorro é macho ou fêmea. Não é isso? Em português. Mas a ideia, o pensamento do surdo não é um pensamento que foi formulado pela língua portuguesa. O pensamento do surdo, um pensamento que foi elaborado a partir de quê? Das imagens. Eu vou interromper um pouco aqui essa minha apresentação e vou colocar outra, saber se vocês sabem mesmo os sinais. Vocês irão observar e depois irão me dizer o que foi sinalizado. Entenderam? Entenderam? Vixe, o povo não está mais nem jantando. O povo nem jantou ainda, tá? Calma, não quer dizer nada. Professora, se a senhora me permitir, eu gostaria de dar uma sugestão. Estou achando ótimo as aulas da senhora, mas como os colegas estão falando, a senhora está muito próximo à câmera e a gente não está conseguindo visualizar os sinais que a senhora está fazendo. Uma forma da senhora, talvez na próxima turma, colocar os textos, mas também a forma, sei lá, uma imagem de como pode ser sinais em Libras dos slides da senhora. Em imagem, como a senhora falou, Libras é uma língua, né, de sinais, imagem em si.
Sim, sim, mas por que eu mudei? Eu queria saber se vocês sabiam os sinais. Aí eu não ia botar o sinal. O objetivo é esse. Mas valeu a sugestão. Muito obrigada, tá? Aí eu pergunto, continua muito perto da câmera? Sem possibilidade de enxergar? Digam aí, tá bom? Professora, Diga. você poderia também fazer o gesto, assinar o do queixo, aqui dessa parte aqui. Seria bom pra gente Mas aí existe uma visualizar. coisa, que eu vou capar muita expressão facial. Da altura, assim, do pescoço, essa parte aqui da frente, aqui, abaixo do queixo. Certo, vou tentar fazer. Obrigada mais uma vez. Deixa eu rolar esse vídeo, que não vai ter... Deixa eu ver aqui. Onde que ele está? Que aí a gente enxerga direitinho. Vocês irão enxergar direitinho. Não é esse. Pronto. Agora até o vídeo fugiu. E então, assistiram o vídeo legal? Deu para ver tudo? Vocês viram tudo? Foi difícil? Ei, vocês foram jantar, me deixaram sozinha, foi? Não, Não, professor, estamos aqui. Boa noite. Ou já entenderam? Hã? Sim. Paulina, Eu você não quer falar? Fale. professora, eu acho essa parte do sinal mais fácil de compreender do que o alfabeto, que soletrar. Porque você faz um gesto ou dois, você já fala uma frase, e soletrando leva muito tempo e às vezes muito rápido. Muito certo, olha. E é por isso que fazer Libras não se reduz ao alfabeto, ao uso do alfabeto, tá? Então, por isso que existem os sinais. A gente não pode ficar eternamente soletrando. Você tem razão quando diz que é mais econômico, mais rápido, mais eficiente realizar o sinal do que fazer a soletração. Tá correto. Tá, eu vou repetir aqui, tá bom? A senhora vai querer que nós diz se nós entendimos isso aí, professora? Porque da minha parte eu não entendi, não. Olha a minha cara de triste. No Nada. finalzinho parece que ele falou. No finalzinho, parece que ele falou que nós estamos juntos. Uma coisa assim. Enfim, Professora, eu só entendi o oi e no final um prazer falar com você. Como é que se diz oi? Estão enxergando? Oi? Sim. Oi. E o que ele diz é prazer em conhecer você. Isso que ele faz, tá?
prazer em conhecer você. Já foi a última coisa. Mas qual foi a primeira? Vocês não viram nenhum sinal conhecido logo no começo? Ele falou bom dia. Só que eu não entendi o nome deles lá. Eles estavam se apresentando, ele estava falando o nome dele e o outro também. Eles se apresentaram, falou o nome, nem uma letrinha. Eu peguei algumas letras, professora, mas não deu para juntar, é muito rápido. Eu sou como uma criança de 1 ano que está aprendendo a ler, entendeu? Que pega uma letra, 2 minutos para pegar o nome de uma letra. Então, ele diz assim, quando ele faz isso e isso, enxergaram? O que significa? Esse aqui e esse aqui. Boa. É boa ou é bom? Bom dia. É bom. Bom Acho dia. que é bom dia. Oi, bom dia. Não é isso? Aí ele vai fazer aqui, ó. Quando ele bate aqui assim, significa o quê? Nome. Eu gosto. Meu nome. Ah, meu nome. Meu nome, tá? Aí ele fez. Fez. Que letra é essa? R. R. A. M. M. O. N. N. Ramon. Aí o outro responde, né? Oi, bom dia. Aí, o meu nome, observem. Que nome é? Que letra é essa? Não estão vendo? Não lembro mais, professora, mas tem uma letra, realmente uma letra com esse movimento aí. Qual é? Alguém lembra? O K? Não, o K seria para cima. Esse aqui. H. A diferença do K é que o movimento é retilíneo e ascendente. A letra H é o movimento circular. Tá? Essa outra letra. I. E aí ele faz esta outra. L. Mais uma vez, L. Esse aqui. Que letra é essa? Que letra é essa aqui, gente? Eu não lembro, professor. A letra Y e esta última letra, que é a letra S. Então, qual é o nome da pessoa? Viram como ele soletrou? Rápido, né? Mas dá para ver. I-L-L-Y-S. Qual é o nome que forma? Ilis. Nome diferente, mas é o nome dele. Ilis. Além do nome, a apresentação também eles fizeram. Ramon fez isso, que significa o quê? O sinal dele. Sinal. E o Willis fez isso, que é o sinal. Então, eu demonstrei para vocês que a apresentação vai precisar ter nome e sinal. Para pessoal, é claro que vocês precisam dar um passo a mais.
E esse passo a mais só vai ser possível se vocês deslancharem no alfabeto. Olha, aquele material complementar, que é a apostila do ENAP, ele é cheio de imagem, e além da imagem, se vocês estiverem com ele impresso ou no notebook, se vocês apontarem para o QR Code, vai levar vocês direto para o vídeo. Então, vocês têm formas diversas para fazer a prática. Olha o desenho, olha a fotografia, olha um vídeo, para poder fixar esses elementos. Eu estou falando sério. Não vai dar para provar quem não souber fazer nenhum nome, não. Eu vou olhar essas atividades tudinho daqui a pouco. Já comecei a comentar com os tutores. É importante aprender, ok? Ok? Sim. Capaz tem que estar terminando aqui. E a gente tinha a apresentação. Mas agora eu vou fazer a minha apresentação que eu falei na aula passada. Então, vou fazer assim. Significa o quê? O que significa isso aqui? Meu nome Qual foi o nome que eu soletrei? Tem alguém digitando, vai chegar no chat. Que foi? Meu nome? Eu não tenho nem como checar, né, professora? Porque eu estou usando o celular. Meu aplicativo está no celular, não dá de eu usar tudo. Meu nome. Observe esse nome aqui. Será que é o meu nome de verdade? Silvana. Não é Silvana? Eu soletrei meu nome de verdade? Olha. É o meu nome de verdade? Não é o de verdade. Eu inventei um nome. Que nome é esse que eu estou inventando? Que letra é essa? Alguém enxerga? Me diz que letra é essa? S. S. Esse aqui. I. É esse outro. L. Esse aqui. I. Esse aqui. I. E esse aqui. A. Então, se eu fizer isso e o meu nome é Silvia, é de verdade? Não, estou só testando vocês. Meu nome é Silvia. Quando eu faço isso aqui, significa o quê? Estão vendo? Eu estou com a mão próxima do meu tórax, fazendo um sinal de sinal. Meu sinal é esse aqui. O meu sinal é esse aqui. Eu sabe, conhece? Não conhece esse sinal, eu vou soletrar. Entenderam? Eu. Que sinal é esse? Eu trabalho. Eu trabalho aonde? No IFMA. 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 O sinal é esse e a sigla IFMA. E agora, eu tenho muitos amigos, o quê? Que sinal é esse aqui? Mulheres. Mulher é assim, ó. Polegar aqui. Eu estou usando o dedo indicador, tocando na orelha e no canto da boca. Amigos surdos. Amigos surdos. Eu tenho amigos surdos. E agora?
Esse sinal vocês não conhecem, é conversar. Esse aqui é aprender. Então, agora, que sinal é esse? Eu. Esse aqui. Aprender. Aprendi. Olha o sinal de Libras. Com quem? Amigo. Amigos. Surdos. Surdos. Aqui o sinal de também. Estudo. Também estudando, né? Também estudo ou também estudando, certo? Então, veja como é possível a gente se comunicar. E eu estou muito de calor por causa da luz aqui. Novamente, eu reforço. É preciso que vocês explorem o material. Selecionei muitos materiais lá, bonitinhos, cheio de sinais para vocês aprenderem. Professora, Diga. a senhora vai dar aula até que horas? Já estou quase encerrando. Eu vou falar agora só do seminário para poder encerrar, porque a nossa duração é de 1 hora. Já está me mandando embora, né? Não, é porque eu tenho que deixar minha esposa na escola e ela está aqui se pisando já. E eu estou esperando a senhora dizer essa apresentação aí. Olha, eu imprimi o mesmo formulário que está lá no AVA, no Moodle. Qual vai ser a atividade? Atividade prática seminário. Qual vai ser o conteúdo? A caracterização do ensino de química para os docentes surdos. Tá? O que vocês irão fazer? Irão investigar e descrever como acontece a educação dos surdos nos seus locais, nos seus municípios. Pode até não focar direto na química, mas assim, na escola, na cidade que vocês moram, tem atendimento para as crianças surdas? Onde? É prefeitura? É estado? Tem federal? Tem o IFMA? Como acontece? Quais são os profissionais? É isso que vocês irão fazer, certo? Fazer essa investigação e essa descrição. Aqui eu coloquei as orientações que são de praxe. Antes de sair perguntando se tem estudo na escola, vocês vão ter que ler os materiais, o fascículo da disciplina, os textos que estão lá colocados como textos complementares, né? Aqueles que estão lá na 3ª unidade, mas também em toda a unidade. A problemática deve contemplar a educação de alunos surdos. Então, como acontece a educação dos alunos surdos na rede municipal, no município de Dom Pedro? É a problemática de vocês. Então, um grupo pode ficar com as escolas municipais, o outro grupo pode ficar com as escolas estaduais. Se tiver surdos no ensino fundamental, o grupo fica só com o ensino fundamental. Se tiver no médio, o outro grupo fica com o ensino médio na rede estadual, certo? É importante que diga, né, onde é a caracterização do atendimento. Siga o roteiro como guia de sua pesquisa. O roteiro que eu já coloquei lá no AVA. Depois de irem fazer entrevista, de observarem, de conversarem com os profissionais envolvidos, com os gestores, com os pais dos alunos surdos, conversarem com os próprios surdos, né? Porque a intenção dessa atividade é aproximar vocês dos alunos surdos. Deve ter gente que nunca viu um surdo de perto, então a gente vai para a escola para conhecer esses surdos. Aí vocês irão fazer essa primeira parte, vai ser a observação. O tipo de pesquisa é uma pesquisa descritiva e exploratória. O objetivo é descrever. Eu não sei se tem surdos estudando em Dom Pedro. Não sei quantos surdos tem, não sei quais são os segmentos, quais são os níveis, não sei de nada disso. Vocês que irão me dizer. Entenderam? Então, a etapa de observação. Onde? Em escola particular? Escola estadual? Escola municipal? No próprio IFMA? Né? Quem são os sujeitos?
São surdos adultos? Surdos crianças? Surdos adultos? Tá? Vocês irão fazer. São os professores? Quem são os intérpretes? Quais são as situações encontradas? Né? Está tudo tranquilo, os surdos estão aprendendo perfeitamente, porque todo mundo sabe Libras, a comunicação é fluida, eles não se sentem isolados. É isso que vai acontecer. Vocês irão encontrar, não é isso? Tá? Então, ou não. Pode ser que isso não aconteça e vocês vão ter que relatar. Então, ao relatar, vocês irão relacionar o que vocês leram nos fascículos e o que vocês observaram, fazendo reflexões, né? Relacionando a realidade observada com os conhecimentos adquiridos. Aí vocês, olha, será que se a Libras for implantada como disciplina curricular para todo mundo, essa situação melhora? Isso é uma hipótese. Vocês podem ter outras hipóteses, vão colocar. Aí, naqueles textos, vocês irão observar que tem texto de vários teóricos. E os próprios textos citam outros teóricos. Com base em quem? Então, essa vai ser a observação. Só que só vocês observando, eu não vou ter acesso. Então, vocês irão fazer o que depois da observação? Para registrar essa observação, vocês irão fazer o relatório, né? O relatório com os itens que estão colocados lá. Uma identificação da instituição pesquisada, a citação dos sujeitos envolvidos. Não precisa botar o nome verídico de todo mundo. Pode ser o aluno 1, o aluno 2, o aluno A, o aluno B, tá? Qual foi a problemática que vocês elegeram, né? Um pouco da fundamentação teórica que vocês irão retirar lá dos textos que eu coloquei, as suas conclusões ou reflexões, se as hipóteses ou as situações que vocês levantaram foram confirmadas, e depois vocês irão colocar as referências, porque eu até aconselho que vocês podem pesquisar outros teóricos dos surdos, outros artigos, só não pode fazer clonagem, né? Só não pode fazer plágio, copiar, mas pesquisar e citar pode. E aí, a divisão de grupos vai ser por polo. Quantos alunos tem em cada polo? É claro que eu não vou aceitar um grupo com 10, mas até 6 eu aceito. Se na escola se no polo tiver mais de 6, um grupo pesquisa a rede municipal, o outro grupo pesquisa a rede estadual, no outro é municipal, mas vai pesquisar a educação infantil ou a rede particular. Então, não pode repetir o mesmo grupo. Tá certo? Tá claro ou não tá nada claro? Professora. Diga. Eu quero falar uma coisa assim, porque em grupos, o meu polo lá parece que só tem 7 alunos, mas eu moro muito distante de lá. Eu moro mais de 300 km. E tem um outro aluno que mora em torno de 600. E tem a outra que mora, é sempre assim, todo mundo muito distante do polo real físico de lá, né? Onde a gente vai e se encontra. Como é que a gente faz para fazer em grupo? Eu posso fazer o meu individual aqui? Vocês podem fazer individual, mas também vocês podem utilizar essas mídias. No local exato onde você mora, não tem educação de surdos? Olha, eu vou pesquisar e vou fazer a pesquisa aqui. Só que eu quero saber assim, porque para mim interagir com o pessoal vai ficar muito cheio para mim, porque nós estamos acarretados de atividade, com TCC, relatório de estágio, um bocado de coisa. Isso, e mais a disciplina Libras, tudo no mesmo período. E outras mais, se fosse só essas aí era bom, mas tem mais outras. Tudo com o mesmo critério, né? Então é isso, vocês podem fazer, inclusive usar, cada um pesquisa, na hora de sintetizar, de organizar a escrita, vocês podem usar a tecnologia, as reuniões Meet, a produção de texto colaborativo, onde
compartilhando o texto, cada um vai escrevendo, vai fazendo as suas anotações e não precisa depois copiar e colar, não. Vocês sabem utilizar os textos colaborativos, não sabe? Moro em Teresina, perfeito. Teresina tem muito. Eu conheço muitos professores e intérpretes que vieram de Teresina. Então, quem mora em Teresina tem muita coisa para pesquisar. Perfeito, não tem problema. Então, a questão de grupo é porque isso foi uma indicação até do próprio coordenador, da própria coordenadora pedagógica, né? Então, a gente precisa, vai corrigir todos, mas se você quiser fazer individual também, para mim não tem problema, não. Tá bom? Não tem problema. Sendo que a sua avaliação está condicionada à realização da primeira etapa, que é a observação, valendo 4 pontos. É claro que ninguém vai escrever sem observar antes, né? E a segunda etapa, que é a elaboração do relatório de pesquisa, valendo 6 pontos. Mas eu não pesquisei, eu não vi isso, eu não perguntei aquilo. Aí a gente vai perceber que houve uma deficiência na observação, né? Então, faça um roteiro de observação adequado para poder ter facilidade de escrever, de registrar depois o que vocês encontraram na observação. Professora, boa noite. Boa noite, está se despedindo, não tem dúvida nenhuma? Não, é para eu tirar uma dúvida, na verdade, porque eu achei um pouco confuso. Só para confirmar, a gente vai fazer um seminário e depois tem que fazer um relatório também? O seminário vai ser justamente a apresentação do relatório. Essa apresentação vai ser presencial ou vai ser no polo? Vai ser mediada pelo Meet, creio. Cada um vai apresentar o seu relatório. Você pode elaborar uma apresentação com os tópicos do relatório. E aí a participação vai ser do grupo também, tá? Ok. Aí vai postar no AVA, na verdade, o relatório da nossa pesquisa. Posta no AVA o relatório. A apresentação é o que está faltando eu falar. É a terceira etapa, né? Que é de apresentação do relatório. No seminário, você vai fazer um slide bonitinho, onde cada um vai apresentar. É claro que não vai ser leitura, vai ser essa conversa de como aconteceu o processo. Ok, obrigada. Tá bom? Nada. Professora, mas essa apresentação vai ser para o pessoal do tutor lá do polo ou vai ser diretamente para você? Vai ser aqui, via Meet. Numa reunião igual essa aqui. Então tá bom. Professora, o Romeu ia tirando da sala que eu tenho que levar minha esposa para a escola. Tchau, boa noite. Tá certo, boa noite. Espero que tenha tirado todas as dúvidas. Quem está por aqui ainda tem dúvida? Ainda posso ajudar em algum sentido? Tenho dúvida, professora, porque eu cheguei atrasada na aula, eu não entendi muito bem sobre o relatório, sobre o que é para ser feito. Eu tenho dúvida. Tu chegaste atrasada, eu estou falando só agora no finalzinho. Chegou agora, foi? Brincadeira. É porque a minha internet toda hora tá cortando, né? Aí eu fico entrando e saindo toda hora e fica... Eu não entendo muito. Olha, a terceira nota de vocês será uma atividade em 3 etapas. A primeira etapa, vocês irão escolher um local, uma escola, uma esfera pública, municipal, estadual ou federal, que tenha surdos estudando. O objetivo é descrever como acontece a educação dos surdos no local onde você vive. Você vai elaborar um roteiro de observação de acordo com o roteiro que já está no AVA. Vai partir para a observação. Após a observação, vocês irão montar o relatório, também de acordo com os passos que estão no formulário. E a terceira etapa vai ser uma reunião. Inclusive, tem um cronograma de apresentação, tá? Não vai ser todo mundo no mesmo dia, vai ser um dia para cada polo, para não ficar corrido. E aí, cada
participante do grupo vai ter oportunidade de se manifestar e descrever e falar como aconteceu a experiência, como aconteceu a pesquisa. Dizendo de outra forma, é isso que vai acontecer. Observação, registro, escrito, que é o relatório, e depois a apresentação do processo. Entendeste? E, professora, mas essa apresentação aí vai ser tudo em livros? É, né? Eu podia pedir, né? Boa ideia, estou gostando da tua ideia. Não, eu estou só perguntando, é? Eu adorei tua ideia, eu vou pensar. Não, gente, é claro que vocês não têm a proficiência de fazer a apresentação de um relatório em livros. Mas se vocês quiserem incrementar com os sinais que vocês aprenderam lá no convívio com o aluno, vai ficar muito interessante. Certo? Professora, É. lá no AVA tem algum documento onde a gente pode se apresentar à escola? A gente pode conversar com o coordenador. Porque semestre passado, para mim fazer um trabalho bem simplesinho, eu tive maior dificuldade. Na verdade, eu nem fiz esse trabalho, porque todas as escolas que eu fui, eles não me aceitaram assim, eu indo direto na escola. Eles pediram um documento do IFMA, da coordenação, dizendo que eu vou estava falar ali. com eles. Até não pensei nisso, porque vocês estão fazendo estágio, né? E quando vocês estão fazendo estágio, vocês estão fazendo no próprio IFMA? Não. Eu estou fazendo uma escola particular. Não tem surdo nessa eu escola? sou do polo. Não tem. E eu não moro em São Luís. Eu sou do polo de São Luís, mas eu moro em Passo do Lumiar. E eu não sei nem se aqui em Passo do Lumiar tem escola. Menino, tem uma rede inteirinha. Tem uma rede inteirinha que atende educação especial. Meu Deus, como é o nome da minha colega que coordena a educação especial em Passo do Lumiar? Iracema. Tu conhece Iracema? A colega Iracema, mas a gente pode providenciar isso daí. Vai a SEDUC de Passo do Lumiar, conversa com a pessoa, também pode ser na SEDUC de Passo. Eu conversar com eles lá, eu já fui na SEDUC procurar uma vez para uma entrevista. A primeira coisa que eles me informaram, infelizmente nós não sabemos se realmente você está falando a verdade, se você realmente é do IFMA, eu preciso que você traga um documento comprovando o que você quer e quem é você. Então, meu maior entrave aqui para fazer meus trabalhos foi no IFMA. Tá certo, então eu vou falar com a coordenação para ver como é que resolve essa situação, que eu não imaginei, nem pensei nisso, principalmente aqui pertinho, mas enfim, eu vou repassar isso daí para a coordenação amanhã mesmo, tá? Aí os tutores entram em contato contigo, tu és do polo de São Luís, não é isso? Sim. Tá certo, obrigada pela informação. Vou pensar nisso direitinho. Com relação à estruturação do trabalho, mais alguma dúvida? Por mim, tudo bem. Tá tudo tranquilo? Até então, a gente não começou a fazer, né? É verdade, aparece Tá certo, então, eu agradeço a presença de vocês, a participação e a atenção. Recomendo novamente que estudem os materiais. Vocês estão saindo do curso com 45 horas de Libras. Já deve saber fazer alguma sinalização, senão vai ficar difícil aí. Mas agradeço a participação e a gente se vê no próximo encontro.